programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, no programa de hoje você vai ver. No Educação em Debate, conheça um pouco mais sobre a história da União dos Trabalhadores do Ensino. Na atualidade, uma entrevista com o idealizador do Manifesto das Flores, um projeto ecopedagógico-cultural que envolve e encanta os educadores em Minas. No Momento CUT Minas, saiba mais sobre os riscos impostos pela terceirização que se apresenta como uma grande ameaça aos direitos sociais dos trabalhadores. O professor Cássio Diniz, da Rede Estadual, conta a história da UTE e o saldo 35 anos depois. Educação em Debate. Em julho de 2014, o Sindiúte completa 35 anos de história. E é exatamente para conversar sobre essa história que nós convidamos o Cássio Diniz. O Cássio é professor de História da Rede Estadual, dedicou o seu mestrado à história da nossa categoria e também é doutorando em Educação. Cássio, obrigada pela sua participação. Além de todo esse estudo, você tem uma militância importante, você foi um dos fundadores da subsede de Caxambu, do Sindiúte, e é também diretor estadual. Então, agradeço a oportunidade da conversa aqui conosco. Eu que agradeço, Beatriz, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você e com todos os telespectadores sobre o fruto do trabalho de pesquisa da história do nosso sindicato. Bom, então, que história foi essa que se construiu, Cássio? A gente sabe que era o ano de 79, a gente sabe que vivíamos uma ditadura militar, mas nós também sabemos que trabalhadores e trabalhadoras foram protagonistas de uma luta importante que resultou na UTE e depois no Sindiúte. Conta essa história na perspectiva do que você estudou. Então, é exatamente isso. A UTE, a União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais, que viria a ser, a partir de 1990, o Sindiúte, ele, na verdade, foi fruto de todo um processo de lutas que começou a se desencadear no Brasil e principalmente em Minas Gerais contra a ditadura civil-militar. Apesar do movimento sindical mineiro, o movimento sindical docente brasileiro já vinha anterior a isso, o ano de 1979 foi um divisor de águas no nosso estado, e principalmente para o movimento sindical docente mineiro, no sentido de que, até então, o fenômeno do sindicalismo era baseado muito no associativismo docente, no qual os professores eles se organizavam a partir de entidades que apontavam mais um caráter que a gente acredita que no final dos anos 70 já não existia. Por exemplo, o caráter missionário, o caráter sacerdotal do professor, mas já nesse período, devido ao avanço do sistema educacional brasileiro, do processo de transformação, da universalização do ensino e dentro do contexto da chamada modernização conservadora do capitalismo no Brasil, a educação se expandiu tanto que o professor ele acabou sofrendo um processo no qual ele começou a ter mais uma identificação enquanto classe trabalhadora. Ou seja, o professor começou a assumir, a partir de sua prática, o caráter classista de sua profissão, mas infelizmente as associações que existiam na época, as entidades representativas, não tinham esse caráter. Isso provocou uma ruptura em 1979. A famosa greve de 1979 teve como objetivo tentar resgatar toda a valorização profissional do docente e também de demais outros profissionais da educação. Aí podemos colocar também o funcionário de escola, o secretário, o servente, até mesmo outros cargos existentes dentro da escola e também nas superintendências, que antigamente eram as chamadas delegacias de ensino, tanto que criou essa ideia de trabalhadores em educação. É um termo que, lógico, não foi consenso geral naquele período, mas foi se firmando a partir de então. A greve de 79, ela foi um marco porque ela não só colocou novamente na rua os trabalhadores de educação, colocou na luta, não só por questões econômicas, corporativistas, mas também no questionamento à ditadura civil-militar. Como consequência de toda essa luta, além dos ganhos imediatos econômicos, houve a criação de uma nova entidade, uma entidade baseada no seu caráter mais classista, combativo, tomando como exemplo as entidades e os modelos de luta
típicos da classe trabalhadora. Surgindo daí, então, no Congresso de 21 e 22 de julho de 1979, a União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais. No seu estudo, Cássio, você aponta algumas características de 79, né? Naquele momento não tinha lideranças ainda consolidadas, tem um caráter espontâneo do movimento e existia na época a APPMG e também existia o Simpro, e que nenhuma dessas entidades não quiseram pegar para si essa demanda da greve. Então, a greve aconteceu apesar dessa organização oficial. Naquele período, até 1988, os servidores públicos no Brasil eram proibidos de terem sindicatos. Então, no máximo que ocorria para tentar ter uma forma de organização, os servidores formavam suas associações. No caso de Minas Gerais, surgiu na década de 60 a Associação das Professoras Primárias de Minas Gerais, que com as reformas do sistema educacional brasileiro, adotou o nome de Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Só que seu caráter não era de organizar e mobilizar os trabalhadores de educação mineiro com o objetivo das conquistas mais imediatas, econômicas, corporativistas, como também as lutas mais políticas. O objetivo não era esse. O objetivo era, baseado num caráter mais missionário e sacerdotal do professor, simplesmente ser um clube, um grêmio, uma associação que juntasse os professores, mas que falassem em nome dos professores, mas sem adotar os instrumentos típicos da classe trabalhadora. Com as transformações que a própria categoria, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, estava tendo, elas não tinham mais essa representatividade. A categoria não se reconhecia mais nessas entidades. Tanto que, quando estourou a greve de 79, que de certo ponto foi espontânea, mas também não podemos esquecer a ação subjetiva de alguns militantes que já vinham do movimento estudantil, outros que vinham da luta armada, apesar do caráter espontâneo, essas entidades, tanto a PPMG quanto o Simpro, que é da rede particular, não assumiram essa luta. Não assumiram porque não queriam liderar um movimento que fazia um enfrentamento com a ditadura. Não só com o governo federal, mas também com os seus representantes estaduais, que na época o governador era Francelino Pereira. E, diante disso, as pessoas tentaram se organizar no calor do momento e essas novas lideranças começaram a surgir no calor do momento. Um exemplo mais claro é do professor Luiz Dulce, que anos depois deveria ter uma carreira política de destaque no país, mas que surgiu a partir da necessidade de construções de lideranças no próprio movimento. Luiz Dulce era uma personalidade que era desconhecida para a categoria em 79. O mais interessante é que na assembleia que ocorreu no dia 12 de maio de 1979, essas novas lideranças que começaram a surgir imaginavam que a luta ia aparecer mais no setor privado. Tanto que a ideia, nesse momento, era construir uma oposição à direção burocratizada do Simpro. Só que ao convocar essa assembleia, a grande surpresa foi, apareceu mais gente da rede estadual. Então percebeu-se a necessidade de dar um giro político em relação àquele momento e direcionar para a luta da rede estadual, que estava naquele momento muito precarizada. Se a gente pegar os valores, que a gente teve acesso aos documentos da época, nós podemos ver salários que a gente imagina que no passado era melhor, no passado tinha mais os melhores salários, melhores condições de trabalho. Na verdade, existia uma realidade bastante parecida com a nossa. Então, a rede estadual apareceu como o setor da categoria mais propício à luta, com mais revolta, com mais disponibilidade. Tanto que naquela mesma assembleia votou para o início de uma greve, sem organização, sem estruturas sindicais, a partir do 17 de maio, 5 dias depois. Então, a gente tem que destacar também o caráter heróico da categoria, que mesmo sem uma liderança consolidada, foi a luta com o objetivo de melhorar a situação da sua categoria. Bom, Cássio, para finalizarmos, qual é o saldo 35 anos depois? Então, a gente costuma falar que nós observamos a história enquanto um processo. E um processo permeado de contradições, com avanços e retrocessos.
Mas o mais importante a gente destacar nos últimos 35 anos é que a categoria docente mineira e a categoria dos trabalhadores da educação de Minas Gerais, a exemplo do que ocorreu em todo o país, sofreu um processo de desenvolvimento da sua consciência de classe. Hoje, muito mais do que naquela época, os professores, os demais trabalhadores, funcionários de escola, elas se reconhecem enquanto classe trabalhadora. Lógico que é um reconhecimento muitas vezes contraditório. Talvez não é expresso em palavras, talvez não é expresso em comportamentos, mas expresso em algumas ações. Por exemplo, instrumentos típicos de conquistas de suas demandas, que os professores hoje adotam, como a greve e a organização por meio de um sindicato, são típicos da classe trabalhadora, principalmente da classe operária fabril. E os professores hoje adotaram, lógico, com algumas contradições, mas adotam desses instrumentos. Isso é uma evolução, é se reconhecer enquanto classe, e à medida que vai se reconhecendo quando parte de uma classe social inserida na sociedade capitalista, ela começa a unificar as suas lutas com o objetivo de colocar em prática o tão desejado sonho de construir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, bem diferente do qual nós vivemos hoje. Você conheceu um pouco da história do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, que neste ano completa 35 anos de luta. Cássio, obrigado por partilhar conosco do seu estudo. Eu que agradeço novamente a gente poder estar compartilhando dessas informações importantes. Acho que não só para ficar nos livros, mas ser divulgado e debatido com a categoria, que ela precisa conhecer a sua história e, principalmente, ajudar a construir essa história.